Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre começa assim porque é um conhecimento assíncrono. A gente nunca sabe o horário que o ouvinte ou o telespectador desse programa está nos ouvindo ou nos vendo. E o último episódio que a gente estava estudando sobre Tocqueville, a gente teve que interromper uma conversa muito legal sobre o trabalho, e era exatamente a visão do Tocqueville do trabalho nos Estados Unidos, ou a visão que os estadunidenses, né, por ele chamado de americanos, que até hoje, né, a gente usa indevidamente esse nome americanos, tinham do trabalho. Então, Zé, queria que você iniciasse esse nosso estudo falando, revisando um pouco a questão do trabalho que a gente viu semana passada, né? E aprofundando esse tema do trabalho para a gente debater hoje, que é o último, né? Já vou falando, é o último episódio sobre o Tocqueville. Né? Semana que vem a gente inicia um novo pensador. Então, como é que era essa questão do trabalho? Jamar, essa questão do trabalho nos Estados Unidos é uma questão que vários pensadores de diferentes lugares, inclusive brasileiros, tentam responder essa pergunta, né? Por que o americano é um povo trabalhador? Isso é um consenso. Todos os pensadores reconhecem essa disposição deles para o trabalho. E o Tocqueville, ele vai se dedicar muito a isso, porque foi uma das diferenças que ele percebeu dos Estados Unidos com a Europa. Uma diferença, digamos assim, civilizacional. O trabalho na Europa não era um valor estruturante. O trabalho era coisa de servo, o trabalho era uma coisa de escravo, o trabalho não era uma referência das elites. O trabalho não era uma referência, digamos, estruturante do caráter. Isso na Europa. Lá nos Estados Unidos era diferente. Tocqueville, uma das coisas que ele vai perceber é o seguinte, e a gente pode até pensar que isso é uma diferença entre Brasil e Estados Unidos. Tocqueville diz o seguinte, que quem foi colonizar os Estados Unidos saiu da Inglaterra, basicamente, mas não só. Tocqueville reconhece isso. Os Estados Unidos, hoje, com essa experiência recente da política, está sendo fomentada uma xenofobia. Mas só para lembrar que os Estados Unidos é o país mais cosmopolita do mundo. Até o Trump era, né? Os Estados Unidos, eles sempre receberam, ao longo de sua história, gentes de todos os lugares do mundo. Até claro, Trump. Exatamente. Agora, claro, com a seguinte diferença. Você chegou nos Estados Unidos, você tem que se comportar como os americanos. Uma delas. Terra da liberdade, né? Aquela coisa. Ou então time is money. Quem vem cá vem para trabalhar, por exemplo. E aí é interessante, eles criam os manuais de americanização. Imagina, você chegou lá vindo da China, da Índia, do Brasil. Então eles tinham na época associações para receber as pessoas com manuais de americanização. Esse manual do Benjamin Franklin, que o Weber descobriu, do Time is Money, isso faz parte de um manual de americanização. Então eles... E tem a ver com trabalho, né? Time is money é trabalho. Exatamente. Ou seja, essa é uma diferença que o Tocqueville percebeu de quem vai para os Estados Unidos. Vai para não mais voltar. É diferente de quem veio para o Brasil. É verdade. Veio para ter lucro, Você né? veio para explorar e voltar para Portugal. E voltar. Lá não. Quem saiu da Europa e de outros lugares foi para permanecer. Tem um pensador brasileiro, que é o Viana Moggi, ele cria uma categoria sociológica para explicar o brasileiro que ele chama de mazombo. Mazombo? Mazombo. M-A-Z-O-M-B-O. O que é o mazombo? Mazombo seria esse descendente do europeu,
que aqui esteve para ganhar dinheiro e voltar para a Europa. Ou seja, o Mazombo é um ser que não se representava, não se via como brasileiro, estava aqui, mas não era brasileiro. Certo. A identidade dele não era brasileira. Que, segundo o Tocqueville, é diferente do americano. Ele fala isso, o americano foi o primeiro aqui, no continente americano, ou seja, os Yankees, porque é difícil chamá-los de estadunidenses também, tá vendo? É problemático chamá-los de americanos, norte-americanos ou estadunidenses. Americanos porque nós somos também. Norte-americanos porque o Canadá faz parte, parte do México é a América do Norte. Isso. Por enquanto, né, o Canadá não é americano. Não foi anexado ainda. Não foi anexado ainda. E também não dá para chamá-los de estadunidenses, porque o México também chama Estados Unidos do México. Existem outros lugares que chamam Estados Unidos. Inclusive o Brasil já chamou, né, Estados Unidos do Brasil. Então, é um problema complicado, mas com que expressão a gente se refere a eles? Mas o fato é que, segundo Tocqueville, eles são os primeiros a dizerem o seguinte: nós somos americanos. Mas o que significa isso? Nós não somos europeus. Tem uma identidade. Eles vão para lá de costas para a Europa. Eles não queriam reproduzir a Europa. E uma das coisas... E nem voltar para a Europa. E nem voltar. Querem fazer fortuna, mas a fortuna vai ficar lá. E isso tudo vai forjar o trabalho da cultura deles. E o Tocqueville, a pergunta que em geral toda a gente faz é por que eles trabalham tanto? Por que eles são trabalhadores? Outros pensadores já buscaram responder essa pergunta, só para a gente fazer um contraponto. O Weber, por exemplo, Max Weber, que a gente vai conversar sobre ele aqui em outros programas, o Weber fala o seguinte: isso tem a ver com a religião calvinista, com a ideia de vocação. Tá. Monteiro Lobato, pouca gente sabe, Monteiro Lobato foi adido comercial do Brasil nos Estados Unidos. Monteiro Lobato morou nos Estados Unidos de 1927 a 1931. Inclusive escreveu um livro, um pouco do volume desse do Tocqueville, talvez do volume 2, que chama A América, Monteiro Lobato. Não sabia. A gente conhece Monteiro Lobato como o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas a gente esquece que Monteiro Lobato, não entra na nossa informação, primeiro, de que ele foi o primeiro brasileiro a montar uma empresa de extração de petróleo. É verdade, né? O petróleo é nosso, a luta. E segunda coisa é que ele foi adido comercial do Brasil, nos Estados Unidos, numa época em que o Anísio Teixeira estava lá também. E o Monteiro Lobato colocou para si essa pergunta: por que o americano trabalha tanto? Claro, Monteiro Lobato estava tendo como referência o Brasil. Se o americano trabalha muito, ele trabalhava mais do que o brasileiro. Monteiro Lobato vai dizer que isso era devido ao frio. Ao frio. Segundo ele, o frio estimula o trabalho. Então vamos pôr ar-condicionado nos enquanto o verão estimula o lazer. Era a tese dele. Tá vendo? Weber, religião. Monteiro Lobato, clima. Gramsci vai dizer, o italiano Gramsci, vai dizer que é coerção. Coerção, pressão, proibições. O Gramsci vai perceber isso muito associado ao Fordismo. E o Tocqueville vai associar a democracia. Ou seja, por que o americano trabalha tanto? Tocqueville vai dizer, é a democracia. A democracia estimula o trabalho. Está vendo a dimensão da democracia para o Tocqueville? Ele não está falando da democracia no sentido do Estado. Ele está falando da democracia no sentido social. Você pode até chamar de democracia social mesmo, se quiser. Quer dizer, qual é a novidade que ele via de democracia nos Estados Unidos?
os Estados Unidos eram lugar da mobilidade individual. Era um lugar que você saía, que você entrava pobre e podia sair classe mobilidade média. Econômica. Mobilidade no sentido do progresso social, tanto individual quanto social. Era a terra da oportunidade. Ele tem uma citação na Democracia na América que vale a pena a gente fazer uma referência a ele. Ele diz assim, o americano tomado ao acaso, ou seja, o americano médio, ele deve ser um homem ardente em seus desejos, empreendedor, aventureiro e, sobretudo, inovador e trabalhador. Ele diz isso em 1830. 1832. Está vendo? Essa ideologia do empreendedorismo que hoje circula entre nós e que tem um órgão do Estado que recebe recursos para fazer essa difusão do empreendedorismo. Quer dizer que a gente está falando isso achando que é uma coisa de hoje, contemporânea, moderna. Ele já tinha falado isso em 1830. Nós estamos reproduzindo uma coisa que é dos Estados Unidos, ou seja, na leitura do Tocqueville, o americano é um empreendedor, é um aventureiro. Ele falou aventureiro. Aventureiro. Robinson Crusoe expressa bastante essa ideia do espírito de aventura, a questão do desapego ao passado e da inovação. Isso são características que o Tocqueville percebeu lá no 200 anos antes do Estou achando isso incrível dele ter falado isso há 200 anos atrás, referendo aos Estados Unidos. E isso está circulando entre nós hoje como se fosse novidade. O Sebrae divulga isso entre nós como se fosse uma invenção do Sebrae. E realmente. Zé, então nós temos ainda uns 3 minutinhos. Eu queria que você fizesse um resumo assim da importância dele na sociologia, a importância para a gente finalizar o programa de hoje. Pois é, eu acho que vale a pena, Jomar, a gente insistir na tese que a gente falou lá no primeiro programa, né? Por que o Tocqueville é menos conhecido do que Durkheim, do que Max Weber, do que Karl Marx. Quer dizer, por que os cursos de introdução à sociologia, seja no ensino médio, seja no ensino superior, por que os livros didáticos de introdução à sociologia não dão a Tocqueville, Alexis de Tocqueville, a mesma visibilidade que dá a outros pensadores. O que leva ao iniciante a pensar que o Tocqueville seria um pensador de menor importância. Não é. Tocqueville é um clássico da mesma importância desses clássicos que a gente conhece. E como todo clássico, ele se torna clássico porque ele tem um problema inédito, ele está fazendo uma pergunta inédita, e ele está elaborando uma solução inédita para esse problema. Só para a gente pensar rapidamente. O Weber achava que a novidade do nosso tempo era a modernidade. O Marx achava que era o capitalismo. O Tocqueville achava que a novidade do nosso tempo era o problema, era o povo. Era o povo, a democracia. Era o povo. A resposta à democracia. Isso ele constrói assim lentamente na Democracia na América. Ele fala assim: quem começou com isso foi Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio com aquela conversa de que somos todos filhos de Deus. Aí ele fala, desde aí, porque veja bem, se você for comparar isso com o pensamento grego, isso é uma novidade. Não, com certeza. O pensamento grego, Aristóteles, por exemplo, dizia o seguinte: nós somos desiguais por natureza. A escravidão é justa e necessária. Aí Tocqueville vai dizer... A República de Platão, ele coloca lá três naturezas, né? O ouro e tal, prata. O apetite. Então, quer dizer, isso, no clássico, cada um é diferente do outro. É isso que Aristóteles falou. E Jesus Cristo começa com essa história. De igualdade. Todos filhos de Deus. Aí o Tocqueville vai dizer... vai começar a ganhar corpo lentamente uma ideia de igualdade.
Isso. Até que chega a modernidade, a concentração urbana, e essa ideia de igualdade vai entrar na pauta. E o Tocqueville vai dizer: as sociedades que não lidarem com isso não terão futuro. Ou seja, como se a democracia fosse necessária para fazer o acolhimento do povo. Seria o fator, digamos, de estabilidade nas sociedades. Eu acho interessante que é uma resposta diferente, porque a França você tinha a igualdade, a liberdade, e para conciliar a igualdade com liberdade, tinha fraternidade. A resposta de Tocqueville talvez seja para conciliar a liberdade e a igualdade, a democracia. Agora, já que você tocou nesse ponto, só para encerrar, João, o Tocqueville dizia o seguinte: a Europa pensou a igualdade. Assim como foi a Europa que fez a reforma protestante. Outra coisa é você realizar isso. Aí você tem uma série de outros exemplos. Quem inventou o automóvel foi um europeu, Carl Benz. Mas quem popularizou o automóvel foi o Ford. Acho que eu falei a expressão errada. Quem inventou, foi um alemão que inventou o automóvel, Carl Benz. Mas quem popularizou o automóvel foi o Ford. Foi Henry Ford. Quem inventou a máquina a vapor foi James Watt. Mas quem introduziu a máquina a vapor, ou seja, Taylor, Ford, são figuras americanas. Essas figuras não surgiriam em outro lugar que não seja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Isso. Muito obrigado. É com tristeza que a gente encerra esse último episódio sobre Tocqueville, mas semana que vem tem um novo pensador, tá? E eu não vou contar, vou deixar na surpresa para que semana que vem vocês assistam o nosso episódio. Não esqueçam de compartilhar, curtir e divulgar o nosso podcast, né? O Prosas Sociológicas. E também, se quiser fazer pergunta, fazer alguma observação. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio.